Bom dia, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Karine e vamos para mais uma aula de matemática. Estamos iniciando a semana 2 do PET volume 4 e na aula de hoje vocês irão aprender a encontrar o volume de cilindros e cones. Então, novamente, neste vídeo, eu irei explicar os exercícios dessa semana, mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação às definições e ao conteúdo, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para responder tanto em relação às dúvidas do conteúdo, quanto em relação à dúvida dos exercícios, tudo bem? Então, acompanhe aqui comigo. Atividade 1. Dado um copo em forma de cilindro e outro de forma cônica, de mesma base e altura. Se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, quantas vezes terei que fazê-lo para encher completamente este copo? Então, essa atividade é muito simples, basta vocês compararem a fórmula do volume das duas figuras. Desta forma, vocês conseguirão responder essa questão. Tudo bem? Então, vamos dar sequência. Atividade 2. Um monte de areia tem a forma de um cone circular reto, com volume igual a 4π metros cúbicos. Se o raio da base é igual a 2/3 da altura desse cone, pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros é. Então, aqui eu trouxe uma dica para vocês. Então, o exercício fala que temos um cone circular, de base circular, reto, ou seja, a altura faz um ângulo de 90 graus com a base, certo? E a fórmula para encontrar o volume de um cone, sabemos, né? O volume de um cone é igual a πr² vezes h dividido por 3. Então, o raio desse meu cone foi dado em função de h. O raio dele é igual a 2/3 da altura, certo? E também o exercício nos deu o valor do volume do cone, que é igual a 4π. Então, o que precisamos fazer? Apenas substituir os valores. O π podemos deixar π mesmo. Vamos encontrar uma resposta. O que vai acontecer? Ao manipular essa fórmula, vai chegar um momento que vocês conseguirão cancelar esses dois π's, certo? O raio foi dado em função de h. Então, o raio é igual a 2/3 de h. Então, no lugar do raio, vocês irão colocar 2/3 de h ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Agora, basta manipular esta igualdade que vocês conseguirão encontrar o valor da altura, sem nenhum problema, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dificuldade nesta manipulação, podem entrar em contato comigo. Podem pausar esse vídeo e me mandem uma mensagem, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Questão 3. Uma questão do Enem de 2015. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva em 2 tipos de latas cilíndricas, uma de altura igual a 4 centímetros e raio 6 centímetros, e outra de altura desconhecida e raio 3 centímetros, respectivamente, conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, ou seja, o volume dessa primeira lata aqui é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, dessa outra lata aqui. Então, nós temos o valor do raio da primeira lata, da altura da primeira lata. Temos o valor do raio da segunda lata e uma altura desconhecida, que foi chamado de x. Certo? Então, vamos ver o que o exercício pede. A medida da altura desconhecida. Então, vamos ver a dica que coloquei para vocês. Sabemos que o volume do cilindro é igual a πr² vezes h. E o exercício nos diz que o volume do cilindro 1 é igual a 1,6 vezes o volume do cilindro 2. Essa é uma informação muito importante. Então, primeiro passo, encontre o volume do cilindro 1, substituindo os valores na fórmula. Volume do cilindro 1 é igual a π, podem deixar em função de π mesmo, vezes o raio, que a gente já sabe, vezes a altura, que a gente também sabe, que foram dados aqui no exercício, certo? Feito isso, encontrando o volume do cilindro 1,
vocês irão usar a informação que o exercício deu. O volume do cilindro 1 é igual a 1,6 vezes o volume do cilindro 2. Substituindo o volume do cilindro 1 que vocês encontraram aqui em cima e passando 1,6 para o outro lado, né, isolando o volume do cilindro 2, vocês encontrarão o volume do outro cilindro, certo? Sem nenhuma dificuldade. Acabou o exercício? Ainda não, porque o exercício não quer o valor do volume do cilindro 2, ele quer descobrir a altura. E como fazemos isso? O volume do cilindro 2 é igual a πr² vezes h. Vocês irão ter encontrado o volume do cilindro 2 aqui em cima, né? Ó. Π, vocês deixam π mesmo, podem deixar em função de π, vezes o raio, que a gente sabe que deu no exercício, vezes o h. Isolando o h, né, passando esses outros dois valores para o outro lado, vocês encontrarão o valor da altura, certo? Então, vamos dar sequência. Um artesão possui potes cilíndricos de tintas cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras, com tampa, em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Então, a gente vai ter esses cinco modelos de caixa com essas dimensões, certo? O exercício fala pra gente que o formato da lata possui diâmetro igual a 4 centímetros, né? Aqui, ó. Com diâmetro 4 centímetros. O que isso significa? Significa que a nossa lata terá 4 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura, e a altura foi dada 6 centímetros. Então, agora, basta vocês analisarem cada um desses modelos e ver qual modelo irá comportar a maior quantidade de latas, certo? De forma que as caixas serão fechadas e tudo mais. Certo? Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Então, basta vocês fazerem essa comparação. Certo? Vamos dar sequência, então. Questão 5, questão do Enem, de 2015. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidido numa reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, vamos ver aqui, ó. Na primeira cisterna, vamos ter o diâmetro dela valendo 2 metros. Então, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio da primeira cisterna é igual a 1, certo? A altura foi dada, é igual a 3, e deu pra gente o volume da segunda cisterna e a altura, que é que a gente encontre o raio dessa cisterna. Como podemos fazer isso? Sabemos que o volume do cilindro 2 é dado por volume do cilindro é igual a πr² vezes h. A gente sabe todos esses valores que o exercício deu para a gente. Pediu para utilizar o π como sendo 3. O raio a gente descobriu, né? Metade do diâmetro, o raio. Na verdade, isso aqui é o volume do cilindro 2, né? A gente nem vai precisar utilizar as informações do primeiro cilindro. Na verdade, o volume do cilindro 2 é igual a πr² vezes h. Eu sei o valor do volume do cilindro, que o exercício deu pra gente, vale 81, né? 81 metros cúbicos.
O valor de π, o exercício pediu para substituir, né, como sendo 3. O raio a gente quer encontrar e a altura a gente sabe que é igual a 3. Então, basta isolar esse raio que vocês encontrarão o valor que vocês estão querendo encontrar, certo? E no final ele pede para descobrir o aumento, ou seja, vocês irão comparar o raio do volume do cilindro 2 com o raio do cilindro 1, certo? Então vocês irão comparar. O raio do cilindro 1 é igual a 1. Aí vocês irão encontrar o raio do cilindro 2 e comparar, ver qual foi o aumento. Tudo bem? Então vamos dar sequência. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então, aqui temos as dimensões, né? Temos o valor do raio do cilindro, que é igual a 3, o valor da altura, que é igual a 12, o valor do raio do cone, que também é igual a 3, e o volume da altura do cone, que também é igual a 3, certo? Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Como vocês irão fazer isso? Basta descobrir o volume de cada silo. Como vocês podem fazer isso? O volume do silo é igual ao volume do cilindro, que é a base do silo, mais o volume do cone, que fica em cima, certo? Encontrando o volume de cada silo, vocês sabem que cada caminhão consegue transportar, no máximo, 20 metros cúbicos, certo? Assim, vocês conseguem resolver o exercício. E a questão 7, também é uma questão do Enem. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são, então basta vocês olharem para esta figura e verem quais são os dois formatos que está representado nela. Tudo bem, pessoal? Então, os exercícios dessa semana são esses. Espero que este vídeo tenha ajudado de alguma forma. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, podem me procurar, entrar em contato, que eu estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!